Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com você e a sua família. No primeiro vídeo, nós estávamos falando sobre Mateus capítulo 18, no versículo 7, quando Jesus disse aos discípulos e ao povo: ai do mundo por causa dos escândalos. É impossível que não haja escândalos. É inevitável, mas ai da pessoa pelos quais o escândalo vem. Do que ele está falando? Sobre as crianças, porque se você pegar ali esse texto, desde o versículo 1, que vai até o 14, os discípulos tinham interrogado Jesus a respeito de quem é o maior no reino dos céus, quem é grande no reino dos céus, Senhor. Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles e disse: quem não se fizer inocente como uma criança, como esta que está aqui, nunca entrará no reino dos céus. Nunca. Quem quer ser grande no reino dos céus, então deve ser humilde como esta criança. Jesus deu um exemplo, mas ele disse: ai do mundo por causa dos escândalos. Essa tradução diz assim: é necessário que haja escândalo. Essa tradução está errada nesta palavra. Necessário. Não é necessário que haja escândalo. Nunca foi e nem deve haver essa necessidade. Essa palavra está errada, erro de tradução. Nós corrigimos aqui. No lugar de necessidade, nós colocamos é impossível ou inevitável que haja escândalos. Infelizmente, porque o pai, a mãe, o padrasto, a madrasta, o responsável por uma criança, ele é o pastor e a pastora dessa criança. É uma ovelhinha, é um cordeirinho, precisa ser cuidado. Mas o que está acontecendo? Essas notícias horripilantes que nós vemos por aí, nessas mídias. Padrasto abusando de crianças até recém-nascida. Espancando, torturando, violentando, matando e ocultando o corpinho da criança. Meninos, meninas. A própria mãe conivente. O próprio pai, às vezes. Sim, tem pai que faz isso. Padrasto, madrasta. Um escândalo tão perverso, tão abominável, que podemos dizer são os pecados, a injustiça mais grave que existe na face da terra. É a criminalidade, a crueldade, a opressão contra as crianças. A humilhação, a crueldade, o desprezo, o maus trato. Fazem até com animais, com as criaturas. Os animais são maltratados, abandonados. Crime gravíssimo contra os animais, as criaturas. Quantos crimes? Quanto mais com crianças inocentes. É disso que Jesus está falando aqui. E no versículo 6 do capítulo 18 de Mateus, ele diz: mas aquele que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria que pendurasse uma pedra de moinho bem grande no seu pescoço e lançasse no fundo do mar, do que fazer tropeçar, maltratar, oprimir uma criança. Em outro texto, a complementar este, ele diz o seguinte: aquele que receber uma criança em meu nome, não é somente a mim que está recebendo o próprio Deus. Olha a importância de uma criança, seja lá quem for essa criança, filho de pecadores, abomináveis ou filhos de cristãos, filhos de gente honesta, filhos de pessoas que são os fiéis. Como filhos dos pecadores também, são criancinhas inocentes. Então, receber uma criança em meu nome é receber não só a mim, mas receber o meu próprio Pai. Deus, Criador do universo. Deus que sustenta tudo e todos. Deus com sabedoria, inteligência, força, poder, honra e glória infinita. Sim, meus irmãos, uma criança. Mas os pais, os responsáveis
pelos menores, pelas crianças, estão desprezando, menosprezando. Não estão cuidando como Deus tanto deseja. E ele não quer perder nenhum desses pequeninos, é o que ele diz nesse texto, na pregação que ele fazia. Eu vim para salvar, socorrer, libertar esses pequeninos que se perderam. Vocês, se tiverem 100 ovelhas e uma se perder, não vai ao encontro daquela que se perdeu e, achando esta ovelhinha perdida, não se enche de maior alegria do que pelas 99 que não se perderam? Assim é Deus. Sim, a felicidade e a festa e a alegria dos anjos é muito grande quando uma pessoa é resgatada do mau caminho. Foi traumatizada, escandalizada, não teve boa educação, mau exemplo dos responsáveis ou dos pais, que deveriam ser verdadeiros pastores, verdadeiro pastor, pastora, o pai, a mãe ou os responsáveis, não. Foram como leões, feras, lobos selvagens. Entregaram suas crianças às feras, ou eles mesmos as devoraram. É horrível. Você sabe do que Jesus está falando quando ele diz: ai daquele que escandalizar uma criança? É desses abusos, sim, abuso, opressão, maltrato, violência contra os inocentes. Quanta coisa eu já vi. Você também? E as coisas que nós não vimos. Tem coisas que não dá para assistir. Muitos vídeos, coisas ocultas, que se você visse do crime abominável contra crianças inocentes, recém-nascidos, criancinhas de toda idade, você se mataria. Você não queria mais existir. Você não suportaria. Crime mais grave. Os crimes mais graves na Terra são contra as crianças, porque elas são indefesas. Porque elas têm tanto valor que Jesus chegou ao ponto de dizer: receber uma criança menor é como receber o próprio Deus. Olha o valor. E ele disse: quer ser grande no reino do céu, então seja como as crianças. Veja o nível em que Jesus coloca os inocentes. Meus irmãos e minhas irmãs, isso é muito sério demais. As autoridades, sim, deveriam ser mais rigorosos, muito rigorosos com esse tipo de crime, que é o pior crime que existe no seu país, na sua cidade, no seu estado, no mundo inteiro. Deveriam ser muito rigorosos no castigo contra pessoas que oprimem, maltratam e violentam crianças. Mas não são. E não são tratados assim como um crime tão abominável, e a gente fica muito triste com isso. Triste. Mas eu digo a você, um caso que vi ontem, por exemplo, reportagem recente, isso acontece a cada segundo. Milhares de crianças são abusadas, são oprimidas. Mas vou relatar um agora, recente, só para ilustrar esta pregação, este ensinamento da palavra, a respeito deste assunto. Uma jovem, muito nova, mãe de uma menina, e um padrasto e um pai na prisão. O pai na prisão, um padrasto e a jovem. Com uma criança, uma menininha de um pouco mais de 1 ano. Um neném. Esse neném foi violentado, espancado e ficaram as marcas. Foi mostrada a imagem lá, as marcas das mordidas do espancamento do neném. Foi violentado de todo jeito por aquele homem e a mãe conivente. Conseguiram, sim, a polícia conseguiu prender esta mãe e este padrasto. Ela queria acusar o pai, que estava preso, porque pensou que ele tinha recebido
soltura. Mas ele estava preso. Então, como viu que ela estava mentindo, eles estavam mentindo, conseguiram as provas e prenderam. Não está escrito aí, e as autoridades não mostram, mas se você cometer um crime contra a polícia, se você matar um policial, qualquer um, no mundo inteiro, isso é lei entre eles, se matar um policial, você tem sentença de morte. Ai de você. Ninguém vê, ninguém sabe, mas vivo não vai ficar. Só para você entender a fúria das autoridades contra alguém que mata um companheiro dele de serviço. Diz a palavra de Deus que as autoridades, o apóstolo Paulo, Pedro, está escrito, é a palavra de Deus, as autoridades são ministros da ira de Deus para combater o mal no mundo. Ele não está falando que todas as autoridades são santas, são justas, praticam justiça. Ele não está falando isso. Ele está falando que as autoridades, de modo geral, elas têm essa autoridade, esse poder da parte de Deus para praticar a justiça. Mas se alguns não praticam a justiça e são coniventes com o mal, terão suas punições, serão condenados. Mas é ministro da ira de Deus. Quer não temer a autoridade? Faça o bem e terá seu louvor. É isso que prega, ensina o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, todos os apóstolos, mas está ali na carta a Romanos, capítulo 13. O apóstolo Pedro também, na sua carta, fala a respeito disso. Irmãos, agora um homem desses, abusador, um que violentou e maltratou uma criança a ponto dela morrer, ele vai preso. A mídia não mostra, não pode mostrar. Mas o que não acontece com esse homem ou com essa mulher? Irmãos e irmãs, o sofrimento deve ser terrível. É sentença de morte, com certeza. Com certeza. Aonde vai parar? Esse criminoso ou essa criminosa? Aonde vai parar? Vão soltar? Vão ser tratados bem mal? De jeito nenhum. Comprovado um crime desses. Ai dessa pessoa. Olha o que Jesus disse. Melhor seria pegar uma pedra gigante de moinho, amarrar no pescoço e lançar no mar. Melhor que matasse essa pessoa, destruísse ela, do que levar uma criança ao sofrimento, ao escândalo, a praticar injustiça ou maltratar de forma cruel, do jeito como fazem no mundo inteiro. Esse pecado, essa iniquidade de abuso, de pedofilia, de abuso e maldade e crueldade contra crianças, não é coisa de hoje, já é antiga e a coisa está ficando sempre pior e pior com o aumento do ministério da iniquidade. Porque estão longe de Deus, longe do Espírito Santo, que quer estar no ser humano, quer estar dentro de você, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, para poder lhe ajudar, nos ajudar a fazer o que é certo e a odiar e detestar o que é errado. Amar a verdade e odiar a mentira. Amar a justiça, o direito. Amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos para o terceiro vídeo, a fim de concluir o que está escrito aqui. Mateus capítulo 18. É do versículo 1 ao 14, mas estamos tomando como base este versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável que haja escândalo, mas ai do homem, da mulher, pelo qual vem o escândalo. Vamos para o terceiro vídeo, em nome de Jesus.